Bom, pessoal, vamos dar início então à nossa segunda aula sobre Bolsa de Valores, sobre o mercado financeiro. Hoje nós vamos falar sobre o que são ações, o que é uma ação, o que isso representa. Já que essa é uma segunda aula, vamos ficar bem à vontade. Inclusive, eu trouxe uma frase aqui que eu vou chamar de frase do dia ou frase da aula. Vamos lá. O maior problema de ter pressa é que com ela nós perdemos tempo. Essa frase é do Chesterton, um escritor londrino muito interessante, recomendo. Eu acho, ao meu ver, pelo menos, muito verdadeira. A gente pode até fazer uma comparação quando você está dirigindo, quando está no trânsito. Você está lá com tempo curto, você corre, aí você acaba eventualmente batendo o seu carro, aí fica uma hora lá discutindo com o cara, quem é culpado, quem não é culpado. Aí depois seguradora, depois tem que arrumar o carro, tudo. Então aquele momento que você teve pressa só te levou realmente a perder mais tempo. Na bolsa isso também se aplica, e acredito que na vida mesmo, para tudo se aplica. Geralmente na bolsa, quando você vê uma oportunidade e não tem tempo hábil para fazer uma análise mais profunda, para respirar, você acaba se precipitando mesmo, não dá certo, teria ganho mais ou teria feito melhor se tivesse esperado mais um pouquinho ou evitado até uma besteira. Então, esquece a pressa, tá? Então ela só vai te atrasar, tem que ser frio, tem que ser calmo e as coisas vão dar certo, tá? Não se preocupa. Você deve ter notado que até agora eu não me apresentei, né? Não coloquei nenhuma tarjetinha aqui com o meu nome, nem com a minha formação, aonde eu dou aula, onde eu não dou aula, que língua eu falo, que língua eu não falo. Isso foi de propósito, isso foi para defender um ponto de vista. Eu acredito que não importa quem falou a verdade, desde que tenha falado a verdade. A verdade não tem RG, não tem carteira de identidade. Um mais um é igual a dois, tanto para o mendigo quanto para o presidente da República. Tá? O fato de eu ter dito ou outra pessoa ter dito algo não torna isso mais verdadeiro. Inclusive, isso é uma falácia lógica, conhecida como argumento net verecundia, que significa você argumentar a autoridade, argumentar ao notório, né? Como se a pessoa, só por ser notável, por alguma razão, significa que o que sai da boca dela é mais verdadeiro. Não é bem assim. A gente tem casos na história de que realmente pessoas que não eram veneradas falaram verdades e pessoas veneradas falaram bobagem, como o caso do nosso amigo o Eike Batista, né? O amigo entre aspas, por gentileza, foi venerado durante muitos anos, até meados de 2013, início de 2013, era venerado, apesar de que em 2011 já estava começando a sua decadência, entrar em descrédito, mas era venerado até então. Né? E as coisas que ele falava, as teorias dele sobre o X que multiplica, toda essa coisa esotérica, foi bem reconhecida, foi bem aceita, investiram pesado neles, e não foi só pessoa desinformada, não, pessoa com pouco conhecimento, grandes fundos do mundo, grandes bancos brasileiros investiram e fizeram uma bobagem aí, foi tudo errado. É engraçado que ninguém comentava sobre a JPX, uma empresa dele também, que em 96 quebrou. Então o X nunca funcionou lá muito bem, nunca foi motivo de tanto crédito assim. Até então, o que o Eike Batista realmente tinha realizado, tinha construído, que merecia tanta veneração, né? É curioso, né? Mas tudo bem, a bolsa é assim mesmo, tem essas coisas, o mercado exagera às vezes, uma determinada situação, até teve uma- um caso na Vale do Rio Doce que só porque o presidente eleito não foi um e foi outro, aí teve toda uma reação de mercado com base nisso, um exagero, tá? Mas não tem problema. Eu só estou dizendo isso para você por quê? Para que você, quando for ler uma análise, entrar numa rede social. Não tem problema entrar numa rede social e discutir sobre bolsa de valores. Às vezes o que o analista disse não é bem verdade, o que você vê lá no Facebook, lá na página Vale até que citada, projeção, por exemplo, ali o cara falou uma grande verdade. Você fala, porra, interessante, não tinha pensado nisso, e você não viu nenhum analista falando. Inclusive os analistas são bem suspeitos, tá? Muitas análises são realmente compradas mesmo. É,
são analistas de corretoras, ou seja, pode haver um interesse em uma determinada reação do mercado com base no que ele falou. Na prática mesmo é mais fácil achar uma verdade na traseira de um caminhão do que da boca de um analista, tá? Não quer dizer nada, mas é bom ler, é bom ler, é bom ler o que ele falou. No meio daquilo, é lógico que vai ter verdades, no meio daquilo pode ter alguma opinião que, pô, fica a dica. Então é legal porque até o contrário te ajuda a evoluir, né? Imagina que tudo fosse a seu favor, né? Então o mercado se tornaria óbvio, né? E todo mundo compraria no melhor momento, todo mundo venderia no melhor momento, e não é assim. Então essa contradição é interessante, é legal, e até dá liquidez para o mercado, né? Então vai ajudar a gente que opera corretamente. Então é bom. Agora vamos falar de ação realmente. Ações são partes de uma empresa, tá? Imagina, sei lá, um queijo, mussarela, aí você fatia, cada fatia é um pedacinho da empresa. Cada fatia é um pedacinho da empresa, cada fatia tem um valor. Então, pensa num prédio de apartamentos com 10 andares, 10 apartamentos. Se o prédio vale 1 milhão e tem 10 apartamentos, cada um vale 100 mil. Né? Então, cada apartamento é uma ação da empresa que eu estou chamando aqui de prédio. Tá? E a verdade vale também para o mercado de valores, para o mercado de ações, para as empresas que estão na bolsa de valores. Então, uma determinada empresa tem lá um valor de mercado de 200, 300 milhões, não importa, e tem o número X de ações distribuídas, 1 milhão, 2 milhões de ações distribuídas. Essa diferença é o que vai dar o valor da ação. E isso valor não de mercado, isso é o valor da empresa. O valor de mercado acaba mudando porque depois que a empresa ela abre seu capital e disponibiliza ao público e entra em bolsa de valores, aí é lógico, com a oscilação, o valor da empresa vai estar sempre mudando porque o valor da ação mudou, você multiplica pelo número de ações e você vai ter o número da empresa. Tá? Mas a ação é só isso, um pedacinho da empresa. Imagina que a empresa pega tudo que ela tem, divida por 1 milhão de partes, cada parte tem um preço, tem um valor. Tá? Não que o mercado corresponda fielmente a isso, mas é uma boa referência. Falando sobre informação de preço, o que é bem interessante, já que a gente vai falar de ações, né, são pelo menos 3 fatores que afetam o valor das ações. Isso do ponto de vista teórico. Na prática a coisa pode ser um pouquinho diferente, mas a gente começa da teoria e depois a gente pensa nisso. São 3 coisas. Valor patrimonial acionário, o que é? O valor realmente dos ativos, né? Imagina que a Petrobras vende todas as suas plataformas, né? Todos os seus prédios, etc., todos os ativos que ela tem, qual o valor real disso no momento. Então isso é uma coisa que está embutido ao valor da ação. Você tem um segundo componente que é o lucro médio que determinada empresa distribui ou que determinada empresa obtém ainda que invista nela mesma para crescimento, não tem problema. E também você tem um terceiro fator que é a expectativa de crescimento. E aí é que mora toda a loucura, né? Então você pode considerar que toda essa oscilação, toda essa loucura que tiver na bolsa, na verdade é essa expectativa de crescimento que está embutido no valor da ação quando você abriu sua plataforma, seu home broker, que gera toda essa loucura, toda essa oscilação. Então, uma coisa curiosa também, isso que a gente vê na bolsa é uma parcela muito pequena de todas as ações que as empresas têm, pelo menos quando fala de blue chips, né? As outras empresas geralmente é um pouquinho mais. Mas não, você pega a Vale lá, um volume de negócios de 300 a 500 milhões por dia, é muito pouco, não é nada comparado ao tamanho da empresa, até porque tem muitas operações de scalping, que significa em português rápido, ligeiro, que a pessoa compra e vende não só no mesmo dia, mas seguidamente com grande volume, tá? E pequena diferença monetária. E isso acaba gerando um volume de negócio muito grande, então um volume de ações que circularam muito grande, mas o que está na bolsa mesmo, o que está no mercado é uma parcela muito pequena. Até depois apresento um estudo aqui sobre isso, tá? Mas não quero me delongar muito nesse aspecto, vamos deixar para aulas mais específicas sobre isso. As ações são divididas em vários tipos.
Falarei os principais aqui, que você realmente tem que saber de cara, porque vai influenciar o tipo, dependendo do tipo de operação que você faça, isso é melhor optar por uma ou por outra, né? As ações com final 3 em seu código são ações ordinárias, ações que dão direito a voto, participar de assembleias, etc. É bem interessante para quem vai entrar pesado, né? O que é um pouco difícil, porque o valor das empresas é muito alto, mas para esse perfil, para quem tem essa disponibilidade, é bem interessante, porque você pode realmente afetar os rumos, tá, da empresa. As ações com final 4 são ações preferenciais, não dão direito a voto, mas via de regra pagam um pouco mais de dividendos e juros sobre capital próprio, que é uma parte do lucro que as empresas acabam distribuindo aos acionistas, e você que comprou ações em bolsa também tem direito a isso. As ações de 5 a 8 também são preferenciais, mas de classe especial, não muda muito na prática, mesma coisa, pagam um pouco mais de dividendos, juros sobre capital próprio e não dão direito a voto. E você tem as units são no final código 11, na verdade é um misto, não um misto, mas um conjunto, com uma cesta com outras ações, geralmente ações preferenciais ordinárias, um pacote, 4 ações preferenciais, mais 3 ordinárias, e forma uma unit para aumentar um pouquinho até o valor de cada ativo que está sendo negociado. Tem o caso do Santander, que as ações dela são units, mas também tem a ordinária e a preferencial. Inclusive isso. As ações, não todas as empresas, mas via de regra, as empresas têm tanto ação ordinária quanto preferencial. As preferenciais são mais líquidas, tá? Então, para acompanhar o mercado, para quem está aprendendo, é legal acompanhar sempre a ação preferencial nos casos onde tiver. Algumas empresas não têm, mas sempre opta por estudar, por se basear naquelas que são mais líquidas. Eu separei algum material aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui, tá? É do site Fundamentos. Bem interessante, sou fãzaço desses caras. Tá, inclusive uma coisa, eu falo mesmo onde você acha a informação, tá? Não tem, mas está fazendo propaganda, não está fazendo propaganda, pouco importa, eu quero que você aprenda, que é por isso que você me pagou. Então não tem essa. Então no site Fundamentos, muito interessante, é utilizado mais para quem faz análise fundamentalista, você está vendo aí na sua página, mas é bem legal porque ele te dá um pouco mais de informação sobre os dados das empresas, sobre o preço da ação, de onde vem. Eu expliquei um pouco sobre precificação, mas é legal quando você vê isso em números reais. Esse site é muito legal, você coloca o código da empresa e você tão logo consegue obter informações bem interessantes. As que eu destaco, que eu acho mais importantes, peguei aqui como exemplo a Vale 3, que é ordinária, inclusive nem é o ideal, então eu vou colocar a Vale 5. Devo ter digitado errado na hora que eu deixei preparado aqui para vocês. Então você tem aqui, ó, Vale 5, né? Ação preferencial da Vale do Rio Doce, companhia de mineração, né? Acho que todo mundo conhece. Uma coisa legal desse site é que você, quando passa o cursor sobre um determinado item, porque aqui tem uma série de informações que os fundamentalistas usam bastante, inclusive a gente vai ter aula sobre isso, tá? Mas não é tão importante agora, a não ser alguns dados que eu vou mostrar aqui. Mas você passa aqui o cursor ao lado da descrição do item e ele te dá toda a explicação daquilo que isso significa. Se essa explicação não for suficiente, você vai no Google, pesquisa o que é e se aprofunda. Mas é legal, é importante isso mesmo, você ter esse conhecimento um pouco mais estruturado, ainda que você vai operar com análise técnica, mas pô, é legal. E aqui às vezes acaba te dando um norte sobre, pô, será que é um investimento muito arriscado, não tão arriscado? Então eu recomendo que realmente vocês coloquem o site Fundamentos na sua estrelinha ali de favoritos, né? Se for Google Chrome, se for Internet Explorer, adiciona favoritos, porque vai ser muito útil mesmo. O que eu gostaria de citar aqui, ó, são esses dois itens. O patrimônio líquido da empresa, né? E que na verdade nada mais é do que o saldo, não o saldo, mas o valor contábil da empresa. É embutido também um lucro futuro que a empresa pode ter, mas bem importante essa informação, por quê? Para você comparar o quanto que o mercado paga por essa determinada empresa. Por exemplo, neste caso aqui, da Vale do Rio Doce, o número de ações é 5,2 bilhões.
A cotação do dia 8 de agosto, por exemplo, foi R$ 28,16, o que dá um valor de mercado de 147,68 bi. E que interessante, porque o patrimônio líquido também é aproximadamente 148 bi, o que dá um preço sobre o valor patrimonial de um fator de um. O mercado está pagando exatamente o patrimônio da empresa, quer dizer, a expectativa é muito ruim. Até uma coisa interessante é que as empresas que têm alguma participação do governo, uma participação pública, elas têm um fator político embutido, um desconto esse fator de político. Então, no caso da Petrobras, que o governo é majoritário, realmente o mercado dá um desconto. No caso da Vale também, porque as decisões do governo geralmente estão mais voltadas ao social, aspectos sociais, a melhoria de regiões, investe em pesquisa que a empresa, se fosse totalmente privada, provavelmente não teria interesse. Então isso aí influencia um pouco, né, o preço de mercado, o mercado vendo isso, dá um desconto. Outras empresas que não têm participação pública nenhuma, acaba não tendo esse desconto. Então quando você vê alguma distorção com as parelhas da Vale, por exemplo, a Rio Tinto, que é uma mineradora australiana, que também o carro-chefe é um minério de ferro e que também é bastante exposta ao mercado chinês, mas o fator político às vezes é diferente. Por isso, tem um comportamento diferente da Vale. Então, não estranhe, não acredite sem nenhum critério, sem nenhuma avaliação anterior, que elas deveriam andar lado a lado. Eu peguei aqui também a Petrobras, cujo caso é um pouco mais grave, na verdade bem mais grave do que o da Vale do Rio Doce. Isto porque o número de ações, que são 13 bilhões, multiplicado pela cotação do dia 8 de agosto, que foi 19,31, cotação do fechamento, dá um valor de mercado de 251, aproximadamente 252 bilhões. Enquanto que o patrimônio líquido da empresa é 360 bilhões, quer dizer, estão pagando muito menos. Você vê o preço sobre o valor patrimonial, dá um fator de 0,7. O mercado está pagando aí 30% abaixo do patrimônio dela. É muita coisa. E isso é basicamente fator político mesmo, né? O governo, enquanto for majoritário, a Petrobras deve ter um comportamento um pouco mais recessivo, um pouco mais resiliente no mercado. E é por isso que eu falo que é muito importante, independente da forma como você opera, lançar a mão desses dados fundamentais. Por quê? Para te alertar, né, na hora de tomar uma decisão, que aquela determinada ação, aquela determinada empresa, ela tem um comportamento mais resistente mesmo, é mais devagar para altas. Na verdade, a Petrobras oscila bastante, é bem agressiva no mercado, só que ela sobe de escada e desce de elevador, né? Isso aí é bem notório. Quem acompanha o mercado vai ver isso. Se você ver os gráficos mais antigos, você vai notar isso. Separei também, vamos lá, o Bradesco, né? Ações bancárias, geralmente são empresas mais consistentes, né? Tem um lucro, distribui dividendos bem regularmente. E no caso dela, vamos ver. Então, o valor de mercado, 143 bilhões e o patrimônio líquido, 76 bilhões. Nossa, então estou pagando por ela, ali, preço sobre o valor patrimonial, 1,86, quase o dobro do que a empresa vale. Na bolsa é bem isso que acontece, né? A empresa que é um pouquinho melhor, um pouco mais consistente, bem resistente a uma eventual crise, é cara. É caro. É difícil achar uma coisa boa e barata. Na bolsa, muito difícil achar isso. E o dividend yield dela, na verdade, é muito baixo. O dividend yield é a taxa de dividendos, 2,9% ao ano, quer dizer, bem baixo. E na verdade a empresa não está nem tão ampla, assim, tão franco crescimento. Mas essa é a característica do mercado. A Gerdau também bem agressiva, oscila bastante, boa volatilidade, bem diferente também. Tem um valor de mercado de 23 bilhões, quase um patrimônio líquido de 29, quase 30 bilhões. O mercado está colocando um descontaço aí de 23%, né? P sobre VP de 0,77 a taxa.
Quer dizer, é uma empresa muito exposta às oscilações do mercado. Isso acontece também com as empresas de construção civil. No caso das empresas de aço, ela é influenciada indiretamente. E no caso da Gerdau, que também exporta, mais ainda, né? Ainda mais no mercado que a gente vive hoje. De outra área aqui, lojas Renner, né? De parte de investimentos, bem diferente, um outro mercado. Vamos ver como é que é a situação. Valor de mercado de 8,8 bi e o patrimônio líquido da empresa é 1,5 bi só. Quer dizer, estão pagando 5,6 além do patrimônio. Quer dizer, qualquer empresa um pouquinho melhor, é o que eu falei, já o preço é bem elevado. Então, quando você fala de operações de longo prazo e vai comprar ações que são boas, a ação é boa, mas você vai pagar 6 vezes mais do que vale, 5 vezes mais do que vale é mais complicado, quer dizer, ela tem um grande espaço para perder valor. Né? Qualquer crisezinha que tenha, qualquer interno, eu digo, da empresa, pode ter certeza que ela tem muito espaço para cair. Né? Você vê igual a Petrobras, quer dizer, imagina a Petrobras quando era valorizada e hoje onde ela chegou. Então, vai devagar e sempre olha essas informações que isso te ajuda um pouco a dar uma dica do que está bom e do que está ruim no mercado, dependendo da forma como você opera. Eletropaulo sempre foi muito boa até o ano passado, até 2013. O pessoal adorava ela por causa dos dividendos. Já não dá mais tanto assim, por causa de mudanças governamentais também. Que até, olha que interessante, reforçou o que eu disse anteriormente. O pessoal comprava Eletropaulo, valores altíssimos, tanto que você pega em 2011, 2010, altas significativas, olha lá, nos últimos 12 meses, 82%, quer dizer, um preço absurdo, né? Está sendo negociada hoje a 0,76, né? Um desconto altíssimo também, por causa de toda a mudança que ocorreu aí nas políticas sobre como lidar com a questão da energia, e a ação travou. Travou, não sobe mais. Nos últimos 30 dias, uma queda leve, mas uma queda. No último mês, uma queda significativa, considerando o tipo de ação. Tá? O tipo de comportamento dela é bem travada mesmo, geralmente. Agora estancou mesmo. E a expectativa agora ficou bem estranha, bem ruim para ela. Não sei. Ambev é uma das queridinhas dos fundamentalistas, eles adoram. A empresa é boa, lógico. Pô, se cair uma bomba na China, o que vai mudar o consumo de cerveja no Brasil? Tanto que pagam 8,74 vezes mais do que o patrimônio dela. É um valor astronômico, né? O cara que compra Ambev, ele já está comprando o crescimento dos próximos 100 anos, né? Muito difícil operar, muito complicado. Claro, para longo prazo, tudo bem, mas às vezes é bom você esperar uma notícia mais séria, uma notícia mais grave, para ver se pega um preço um pouco melhor. Realmente tá pesado o mercado para ela. Dividendos também não distribui muito, quer dizer, tem que garimpar bastante. Para quem opera com análise fundamentalista, tá realmente muito difícil o mercado. Souza Cruz também, uma empresa bem agradável, assim, no sentido de resistência a crises. Também 12,5 quase vezes o valor de patrimônio, né? Então, tomara aí que ninguém pare de fumar, né? Porque se as políticas aí de redução de consumo de cigarro fizerem efeito, o que também eu duvido, né? Mas se fizer efeito, a Souza Cruz tem bastante espaço para cair. E eu não estou falando de análise técnica, hein? Estou falando em relação ao que a empresa vale ao preço que ela é negociado no mercado, sabe? Como, sei lá, um carro, o Gol vale quanto? Vale usado, sei lá, 30? Tá, ser negociado a 50. Quer dizer, de 50 para 30 todo mundo vai estar disposto a vender. Né? As pessoas que compraram anteriormente, é isso? Que pegaram realmente todo esse boom, eles. A gente até tem uma frase, não lembro o autor, que o investidor é o último a entrar e o primeiro a sair. Especulador, na verdade, né?
Então é assim, então quando cair, vai cair tão rápido que vai ser difícil segurar. Mas é uma boa empresa. Uma empresa bem administrada, gera lucro, distribui dividendos, não é exposta ao mercado também. Então é interessante também, vale vale ser citada, né? E o caso aqui é o mais patético da bolsa, né, da OGX. Talvez melhore alguma coisinha, porque mudou a administração, né? Meio que Batista teve que vender praticamente, obrigado, as suas ações por nada. Mas continua rico, tá? E olha o que a gente tem, patrimônio líquido negativo, 9 mil bilhões negativo, ou seja, a empresa tem mais dívida do que patrimônio. Quer dizer, a dívida é tão grande que se vender tudo ainda fica devendo 9 mil bilhões. É lamentável pensar que essas ações já valeram R$ 23. Pô, mas é aquele negócio, né? Quem, a empresa não passou a ter patrimônio líquido negativo agora. Ela já tinha em 2011, já tinha em 2010, e, e o que acontece, e o que aconteceu é que ela foi mal administrada mesmo, sabe? Não era operacional, os prazos eram sempre postergados e os custos aumentando, porque as dívidas eram dolarizadas também. A oscilação do dólar, a elevação do dólar ficou pior ainda a situação da empresa e os poucos postos que ela conseguiu explorar realmente não deram resultado. Mas ela já tinha patrimônio líquido negativo e mesmo assim o pessoal pagava R$ 23 por ela. Então esse problema de quando você pega uma ação, uma empresa, com um P sobre VP muito alto, ela tem espaço para cair, tem espaço. Né? O caso da Souza Cruz, da Ambev, é emblemático. Né? A Eletropaulo já teve uma valorização muito maior do que a atual. Hoje também o mercado paga menos do que o valor da empresa, mas já pagou muito mais. Vou até mostrar aqui um gráfico para vocês. Olha aí. Então você vê, né, o quanto o mercado pagava, quanto o mercado paga hoje. E então para longo prazo tem que tomar muito cuidado com esse tipo de empresa. No Brasil em geral é muito perigoso, tá? Qualquer tipo de operação que você faça, porque a contabilidade é fraudável, tá? Demonstração financeira, sabe? Aquelas projeções que as empresas fazem, nunca bate, sabe? O mercado não é tão honesto assim com os investidores, então não dá para você apostar suas fichas, sabe? Pesado, assim, sem critério. Tem que ser uma avaliação muito boa, muito boa. E achar uma empresa boa hoje é muito difícil. Então é isso, gente. O tema realmente é bem extenso, mas a gente vai continuar na próxima aula, explorar mais detalhes sobre o que são ações. E muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.